Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa maravilhosa obra, que é lançamento da editora Vida Nova. Essa obra foi lançada aí segunda-feira, e chegou nas livrarias de todo o Brasil terça-feira. E é considerado um dos melhores comentários do mundo da Carta aos Romanos, e para alguns é o melhor comentário do mundo. É o melhor comentário do mundo da Carta aos Romanos, e se você colocar um top 5 dos melhores comentários do mundo da Carta aos Romanos, você tem que colocar esse comentário de Douglas Moo. Eu falei no primeiro vídeo, se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, por gentileza, onde é um vídeo mais introdutório, né? A capa dura, as folhas amareladas, são 1.359 páginas, não são 1.392, como a editora colocou lá no site, né? São 1.359, tá? E falei sobre Douglas Moo, ele é doutor em Novo Testamento, professor de grego, exegese, tá? Já dá aula há mais de 40 anos do Novo Testamento, também dá aula da Carta aos Romanos, também 40 anos aí dando aula. A primeira edição desse comentário em inglês foi em 96, a segunda edição desse comentário em inglês é de 2018, e foi essa edição que a Vida Nova traduziu, a segunda edição de 2018, né? E onde ele traz vários discursos, principalmente falando sobre a NPP, que é a nova perspectiva sobre Paulo, onde ele fala dos pontos fortes da perspectiva e dos pontos fracos, e faz críticas também. Ele não defende a NPP, ele defende a visão tradicional, e por aí vai. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, que eu tenho certeza que você vai gostar. Nesse segundo vídeo, eu estarei mostrando mais detalhes dessa obra por dentro, tá? Lendo aqui algumas coisas para vocês também. Vocês vão gostar desse segundo vídeo. Esse é o segundo da série de 3 que nós iremos fazer. Deixa eu pegar aqui, eu mostrei para vocês o sumário, né? Mostrei para vocês todo o sumário. São 6 discursos. O primeiro discurso é Evangelho em Paulo em seu ambiente, que ele vai falar do Evangelho das Boas Novas, né? Que essa palavra aparece na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. É a versão grega do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico. Aí, vários escribas gregos traduziram do hebraico para o grego. E foi essa versão que os escritores do Novo Testamento usaram. Tá? Então, aqui o Evangelho, o que Paulo entendia sobre o Evangelho. Ele fala de vários termos, né, que Paulo usa, que tudo envolve o Evangelho. É excelente. Depois você vem aqui, ó, no segundo discurso, que é a linguagem de justiça em Paulo. O que é a justificação? Que é a palavra grega dikaiosiné. Justificação, justiça, justificar. Ele vai explicar aqui. Aí você tem aqui, ó, essa aqui eu vou mostrar para vocês agora, a nova perspectiva sobre o judaísmo e a nova perspectiva sobre Paulo. Que não é uma só, né, gente? São várias perspectivas. Várias perspectivas sobre Paulo. Vamos lá rapidamente mostrar para vocês a página 263. 263. Tá aqui, ó. Tá? Aqui ele vai citar James Dow, que faleceu em 2020, vai citar N.T. Wright, que está vivo ainda, e E.P. Sanders, que também já faleceu. E.P. Sanders, ele escreveu uma obra que foi um divisor de águas em relação ao judaísmo na época de Paulo, que essa obra foi em 77, que mudou completamente os estudos sobre Paulo e o mundo que ele viveu e o judaísmo, tá? E o judaísmo. Ele vai citar aqui, ele começa aqui falando,
A obra está aqui, ó. Entretanto, em 77 foi publicado um livro que estava destinado a mudar, e mudou mesmo, o panorama dramaticamente. O livro de E.P. Sanders, Paulo e o judaísmo palestinense ou da Palestina, alguma coisa assim. Esse livro estabeleceu um divisor de águas na interpretação do judaísmo como cenário de fundo para a teologia de Paulo. Aí depois desse livro, a teologia de Paulo começou a ser revista, né? Aí entra o que nós chamamos de NPP, a nova perspectiva sobre Paulo. E o M.P. Sanders, ele traz aqui, queridos, a expressão nomismo da aliança. E aqui ele explica, ó. Sanders afirma que a visão tradicional do judaísmo do primeiro século como a religião legalista é errada. Após um estudo de fontes apropriadas para fornecer evidências das convicções judaicas do primeiro século, Sanders conclui que essas fontes, quase unanimemente, apresentam a visão de soteriologia que ele nomeia nomismo da aliança. O princípio fundacional para a visão judaica de salvação é a aliança que Deus estabeleceu com seu povo, Israel. Deus escolheu Israel, e os judeus da época de Paulo acreditavam que a escolha graciosa originária era a base da salvação deles. Dessa perspectiva, eles não precisavam praticar a lei para serem salvos. Eles já eram salvos. Na verdade, eles obedeciam à lei para manter a sua condição na aliança. Como Sanders o expressa, os judeus não praticavam a lei para entrar, o que seria legalismo, mas para permanecer, que é nomismo. Por isso que o nomismo da aliança, segundo E.P. Sanders, significa permanecer. Eles guardavam a lei porque eles queriam permanecer na aliança e não guardavam a lei como um sigilo de normas, de regras, de legalismo, né? Legalismo. Aí ele vem aqui, ó. O que essa nova visão do judaísmo tem que ver com Paulo? Obviamente, o que sofreu efeitos mais imediatos foi o ensino dele sobre o judaísmo e a lei. Aí vem, ó, no esforço dos estudiosos de relacionarem a perspectiva diferente de Paulo a respeito dessas questões, a descrição de Sanders da soteriologia do segundo templo judaico, que é o nomismo da aliança, mas o ensino de Paulo sobre o judaísmo e a lei estão tão entrelaçados com suas principais ênfases teológicas em cartas como Romanos e Gálatas, que inevitavelmente a revolução de Sanders produziu rapidamente uma série de novas interpretações dessas cartas, respectivas ênfases teológicas. Aí ele vai falando sobre o judaísmo, depois ele vai falar da nova perspectiva, citando os dois maiores, né, nomes, que é o N.T. Wright e o James Dow. Os dois defendem a nova perspectiva sobre Paulo, mas com pontos de vista diferentes. Eu até marquei aqui para vocês, tá, sobre a justificação segundo N.T. Wright e segundo James Dow. A justificação, de fato, consiste na transferência da condição de um ser humano de pecador condenado à condição de pessoa justa diante de Deus. Essa é a nossa posição e a posição tradicional e também a posição do Douglas Moo. Mas a posição de James Dow e do N.T. Wright é diferente. Aí ele fala aqui, ó, mas outros aspectos da justificação são destacados. Segundo Wright, a justificação para Paulo é a declaração de que uma pessoa pertence ao povo de Deus. Não é só declarar que ele é justo diante de Deus e ele não precisa mais de nada porque Jesus depositou na sua conta a sua justiça. Não. Para Wright, N.T. Wright, tá? A justificação para Paulo é a declaração de que uma pessoa pertence ao povo de Deus. E ele não está errado, ele está certo. E para Dow, né? James Dow, a justificação inclui a extensão da graça de Deus aos gentios. Olha só, já é outra visão. Que também não está errado, está certo. Aí ele vai falando aqui, tá, daquilo que ele concorda com a nova perspectiva e aquilo que ele não concorda. E aqui você vai ver, assim como toda a série, né? Nota de rodapé o tempo todo.
tá? É maravilhoso. Aí ele vai explicando essa perspectiva do N.T. Wright e a perspectiva do Dow, tá? Os pontos de encontro e as diferenças. O N.T. Wright já escreve sobre isso desde 78, então há 45 anos. O James Dunn, o James Dow, já escreve isso aí desde os anos 80, 83, sobre isso, né? E quem influenciou ele a escrever foi justamente N.T. Wright, tá? N.T. Wright. Cadê? Aqui ele vai citar, ó, a Magnum Opus, que é a sua obra principal, que foi publicada com a junção da Academia Cristã com a Paulo e a Fidelidade de Deus, que é considerada a melhor obra do mundo em relação a Paulo, sua teologia e suas cartas, aonde ele expõe a sua visão sobre a justificação em Paulo. Enfim, ele explica, né, porque ele ele sofre muitos ataques, N.T. Wright, ele é chamado de herege, principalmente pela ala reformada, não gosta dele. Mas o camarada é um dos maiores teólogos do mundo, né? Na frente dele, os caras não falam nada. Como John Piper, que ousou discordar dele, tá? Escreveu um livro contra ele, criticando ele, e ele destroçou John Piper. Destroçou. Desmembrou. Né? Com todo respeito a John Piper, grande teólogo, grande expositor, pregador, mas não dá para comparar ele com N.T. Wright, né? Ele é um anão perto de N.T. Wright. Ele é um anão teológico perto de N.T. Wright. Tá? Não dá. Se os dois forem debater, mesma coisa botar um adulto com uma criança, né? Eu falo isso com respeito ao John Piper, porque não dá para comparar. É muito maior em relação à teologia o N.T. Wright do que John Piper. John Piper é mais pregador, tá? N.T. Wright é teólogo, com T maiúsculo. Aqui ele vai citar a sua famosa obra, né? Paulo e a Fidelidade de Deus. Ele fala assim, ó: esse, sugiro, é o ponto profundo sobre a justificação e subjacente no qual podemos identificar o que a chamada nova perspectiva sobre Paulo poderia realmente ter abordado. Não se trata tanto de se os judeus também acreditavam na graça, se Paulo estava interessado em permanecer e não entrar, ou se a solução precedia o problema, ou vice-versa. Por mais importante que sejam todas essas questões, antes ela foi uma questão de discernir se a narrativa subjacente que vimos ser tão poderosa para tantos judeus, não todos, na época de Paulo, foi assumida, modificada ou simplesmente abandonada, tá? Que ele falando sobre a nova perspectiva. Aí ele vai falando, vai abordando, porque se você adota a nova perspectiva sobre Paulo, tudo muda. Tudo muda. Então você vai ter uma nova visão sobre Paulo e suas cartas. E aqui ele vai falar sobre aliança, eleição e graça, né? Como os proponentes da NPP entendem aliança, eleição e graça. Não vou dar para ler por causa do tempo, tá, gente? Estou dando um resumo aqui para vocês, tá? E tudo isso é baseado, ele escreveu esse discurso por causa de Romanos 3:20, que fala das obras da lei, assim também que vai aparecer essa palavra lá em Gálatas. Então, o que significa obras da lei para Paulo, e pelo que Paulo fala nas suas cartas, o que significava obras da lei para o judaísmo da sua época? Era um sistema legalista? Para os defensores da NPP, não. Tá? Para os defensores da visão tradicional, era o sistema legalista, porque quando você lê Romanos capítulo 4, fica bem claro que Paulo usa Abraão, o pai da fé, que se Abraão for justificado pelas obras, Deus tem que tirar o tapete, tem que tirar o chapéu para ele, colocar o tapete primeiro para ele, jogar confete, serpentina, aplaudi-lo, ficar de pé para recebê-lo.
Mas não é isso que acontece. Abraão não foi justificado pela fé, pelas obras, mas pela fé. Tá? Deixa eu pegar aqui também um outro discurso que é maravilhoso. Tá? São 6 discursos total. Aqui tem outro, que é as expressões que Paulo usa. Com Cristo e em Cristo. Com Cristo e em Cristo. Aqui ele vai usar a carta aos Romanos como pano de fundo, né, para essa expressão, principalmente o capítulo 6. Aí vem outro discurso aqui que é maravilhoso. Avaliações recentes de Paulo e do judaísmo. Está na página 870. 870. Vamos lá para a página 870. 870 também, eu acho que eu errei a página aqui. Não é 870. 901. 901. Está aqui, ó. Avaliações recentes de Paulo e do judaísmo. Lembrando que Paulo ele era um fariseu, tá? Ele era um judeu puro, que ele fala lá no capítulo 3 de Filipenses que ele era hebreu de hebreus. Isso significa que o pai dele era judeu e a mãe também era. Então ele era um judeu puro, não mestiço. Como vimos, várias circunstâncias se combinam para colocar Israel e sua lei em lugar de destaque na análise que Paulo faz do Evangelho em Romanos. A própria experiência missionária como apóstolo aos gentios, as disputas na comunidade cristã romana e a controvérsia disseminada na igreja cristã primitiva a respeito do equilíbrio entre continuidade e descontinuidade na história da salvação. Como argumentamos, esse último ponto se torna especialmente importante em Romanos de 9 a 11, onde ele fala sobre a eleição, Romanos 9, a eleição. Romanos 9, ele fala sobre a incredulidade de Israel, né? Por isso que eles estão sendo punidos. E no capítulo 11, a redenção. Em que o interesse fundamental de Paulo é mostrar como o Evangelho de Cristo verdadeiramente completa e cumpre o Antigo Testamento. O lugar de Israel e sua lei é uma das questões mais difíceis e controversas da teologia paulina. Isso é verdade. Isso é verdade. Tá? O lugar de Israel e sua lei é uma das questões mais difíceis e controversas da teologia paulina. Porque Paulo não está mais vivo, né, gente? Paulo está morto. Então não dá para perguntar para Paulo, o que você quer dizer com isso, com essa palavra? O que você queria dizer, Paulo, em Romanos 7? Quem é aquele eu de Romanos 7? Que você fala, outrora eu vivia sem lei. Você está falando de você? Você está falando do eu retórico para representar um todo? É Israel ali? É Adão? Quem é esse eu? Então, por isso que tem várias interpretações, porque Paulo não está mais vivo e não dá para perguntar para ele o que significa algumas palavras que ele escreveu em suas cartas. Muitas vezes, neste comentário, analisamos essa questão, é claro, visto que vários textos tratam disso. Agora vamos apresentar um esboço de algumas abordagens recentes a essa questão geral e uma breve resposta a elas. Aí vem a Revolução de Sanders, que eu falei lá para vocês, o nomismo da aliança, que Sanders escreveu no seu livro, que ele lançou em 77, dizendo que o sistema judaico, na época de Paulo, não era legalista. Eles não faziam, não criavam regras, que é o legalismo, para ser salvo. Não, eles já eram salvos. Aí ele usa o termo nomismo, que é permanecer, tá? Eles permaneciam na aliança, cumprindo as suas regras, porque eles já eram salvos. Não para ser salvos. Não para serem salvos, né? Aqui, ó. Com sua avaliação mais positiva da soteriologia judaica em geral, estimulou estudiosos a concluir que o próprio Paulo era muito mais positivo em relação ao judaísmo e à lei mosaica do que se pensava antes. A nova perspectiva é marcada por essa avaliação mais positiva, criticando o estudo erudito mais tradicional por ver o judaísmo de modo negativo demais e, de maneira geral, aliando-se à tradição reformada contra a visão luterana da lei como contínuo guia para a conduta na nova era.
Avaliamos a nova perspectiva antes. Veja o discurso, o último discurso lá que eu mostrei para vocês, né? Aqui expomos perspectivas que vão além dela. A mais visível delas é uma ideia geral que recentemente foi nomeada Paulo dentro do judaísmo. Ela também foi chamada de a nova perspectiva radical, indicando aquilo em que muitos defensores dessa abordagem acham que a nova perspectiva falhou. Ela não foi longe o suficiente, ou seja, a nova perspectiva, embora localize o problema com o judaísmo em um lugar diferente do apontado no estudo erudito e tradicional, ainda assim encontra uma crítica do judaísmo em Paulo, ignorando o fato de que ele, como apóstolo e cristão, permaneceu dentro do judaísmo. Aí ele vai explicando o que significa isso, né? Ele começa aqui falando também, ó, ele vai falar, tá? Começamos com uma questão que une todos esses movimentos. A renúncia ao supersessionismo. O que é isso? É a noção de que a igreja suplantou ou substituiu Israel e está profundamente enraizada na tradição cristã. E não é verdade, a igreja não substituiu Israel. Esse modo de ver a relação entre Israel e a igreja nos dias atuais, no entanto, é amplamente questionado. Em alguns casos, até mesmo desprezado. Podemos entender algumas das razões para isso. Esse modelo de substituição pode facilmente carregar consigo a noção de que a igreja, igual aos gentios, né? Aparentemente, essa pressuposição estava começando a aparecer entre os contemporâneos de Paulo. Romanos 11 ele fala sobre isso, né? E ela certamente foi abraçada por muitos cristãos ao longo da história, contribuindo, ainda que inadvertidamente, para o antissemitismo, às vezes exibido por pessoas que se professam cristãs. De fato, o Evangelho, com sua reivindicação exclusivista sobre a salvação, é inevitavelmente uma pedra de tropeço para os judeus. Pode-se dizer justamente, portanto, que o Novo Testamento é antijudaico no sentido de que as suas declarações não deixam espaço para as reivindicações do judaísmo sobre a mediação da salvação pela Torá. Mas o Novo Testamento não é antissemita, isto é, não é hostil aos judeus como tais. Devemos nos lembrar de que para Paulo a igreja estava tanto enraizada nos judeus, inclusive o cristianismo saiu do judaísmo, né? Quanto fortemente povoada por eles. Para ele, a vinda de Cristo envolvia não subtração étnica, como se agora os judeus tivessem sido eliminados, mas acréscimo, ou seja, como os gentios sendo acrescentados aos judeus crentes. A restrição de Paulo para o povo de Deus é religiosa, fé em Jesus Cristo, não étnica. Interessante, né? Então ele vai explicando aqui, ó. Tá? Fala do judaísmo messiânico, aqueles que são judeus e creem em Jesus como Messias, tá? Vai explicando toda essa questão, até terminar aqui, ó, na página 905, tá? Muito bom, excelente. Deixa eu pegar aqui o capítulo 7, que é o capítulo 7, que tem um tema, né, libertos da escravidão da lei. Capítulo 7, de 1 a 25, onde ele divide em 3 subdivisões aqui, né? Os versículos de 1 a 6, libertos da lei, unidos a Cristo, e os versículos 7 a 25, que é a história e a experiência de Israel debaixo da lei, que vai dos versículos, a outra subdivisão que ele faz, dos versículos 7 a 12 e dos versículos 13 a 25. E olha que interessante que ele vai falar aqui, queridos. Eu estava lendo para fazer esse segundo review, ou melhor, segundo vídeo, tá? Ele fala que a principal palavra aqui é a lei. Que lei? A lei de Moisés. Deixa eu pegar aqui para vocês verem.
Olha aqui. Aqui é a segunda parte, né? A história e a experiência de Israel debaixo da lei. Ele começa aqui, ó, falando. Tá? Aí vem o famoso eu, né? Que é a palavra ego, eu. Ele fala assim, ó. Até agora descrevi o ensino de Romanos 7, de 7 a 25, sem identificar o eu, que é o ego, que é a palavra grega ego, que aparece com tanto destaque nesses versículos. Isso foi deliberado, pois devemos insistir novamente que o tema central desses versículos não é a natureza humana ou a antropologia, mas a lei mosaica. Por ser esse o caso, o ensino mais importante da seção não se altera independentemente de como o eu é identificado. A lei, a dádiva boa, santa e espiritual de Deus, foi transformada em um instrumento do pecado por causa da fraqueza e da tendência pecaminosa da pessoa. Ela, portanto, não é capaz de libertar uma pessoa do poder do pecado. A quem espera receber essa libertação somente experimentará frustração e, no fim das contas, condenação. Ele vai explicando, tá? Aí sobre o eu, tá? Quem é o eu ali? De Romanos 7, tá? Nós temos quatro posições que ele vai explicar aqui, né? Hoje, você pode mesclar, ter eruditos que mescla uma posição com a outra. E a primeira é a direção autobiográfica, que o eu é o próprio Paulo. Paulo está falando da sua própria experiência antes da conversão, como ele, um rabino, um fariseu, vivia debaixo da lei. Tá? Então é a direção autobiográfica. Depois, a segunda posição é a direção adâmica, que o eu de Romanos 7 aqui, Paulo estava falando de Adão, tá? Antes e depois do pecado. A terceira posição, inclusive essa posição aqui é do Augusto Nicodemos, né? Ele defende isso, é a direção de Israel. Paulo, quando fala assim, outrora vivia sem lei, outrora eu vivia sem lei, né? Está falando do exemplo de Israel, a nação de Israel, antes da chegada da lei, antes do Sinai, de Deus dar a lei por intermédio de Moisés. É a terceira posição. O eu é Israel, a nação de Israel. E a quarta posição é a direção existencial. O eu aqui é o eu retórico. Paulo fala do eu para falar da humanidade, né? Para falar do todo. Tá? Interessante. Tá? E a posição dele, do Douglas Moo, ele vai falar aqui que ele junta a primeira posição, tá? Que é a direção autobiográfica, com a terceira posição com Israel. Então, as duas estão juntas, segundo ele, a posição que ele adota, em Romanos 7. Paulo fala da experiência dele e da experiência do povo de Israel. Tá? Depois ele vai falar dos versículos 7 a 20, dos versículos 14 a 25, né? Sobre quem é aquela pessoa que está tentando, se esforçando, suando, ralando debaixo da lei e não consegue cumprir a lei. Então ele é muito honesto aqui. Por isso eu gostei desse comentário, que ele é honesto. Ele dá a posição de que esse homem é um crente, é um convertido, e traz outra posição, tá, de vários defensores de ambas as linhas, que ali não é um crente, não é um convertido. Olha aqui, ó. Deixa eu trazer para vocês. É muita coisa aqui que ele fala, gente. A pena que não dá para ler. Cadê o tempo, né? Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Versículos 13 a 25. Quem é essa pessoa aqui que Paulo retrata? A primeira aqui, ó. Primeira posição. Ele vai falar aqui, ó. As razões importantes. Olha que interessante isso aqui.
as razões importantes ou mais importantes para achar que a experiência mencionada nos versículos 14 a 25 de alguém que quer cumprir a lei e não consegue é de uma pessoa não regenerada são as seguintes. Então, aqueles que defendem que os versículos 14 a 25 de Romanos 7, Paulo está falando de uma pessoa não regenerada, são esses aqui. Ele vai dar 6 razões. 6 razões. Tem muitos que defendem isso. Inclusive a posição também do Augusto Nicodemos, do Hernando Dias Lopes e de outros teólogos, né? Ele fala assim, ó, o primeiro ponto é a forte conexão do ego, do eu, com a carne. Versículos 14, 18 e 25. Sugere que Paulo está elaborando a condição não regenerada mencionada no capítulo 7, versículo 5, que é estar na carne. Segundo ponto, o ego, que é o eu, ao longo dessa passagem, experimenta sua luta por conta própria. Eu, no versículo 25, sem o auxílio do Espírito Santo. E o salvo tem o Espírito Santo. O não salvo não tem. Terceiro argumento, o ego, o eu, está sob o poder do pecado. Versículo 14, parte B. Um estado do qual todo crente foi liberto. Está no capítulo 6. Quarto ponto, o quarto argumento, para aqueles que defendem que Paulo está falando de uma pessoa não regenerada. Como a luta sem êxito, nos versículos 15 a 20, mostra, o ego, o eu, é um cativo da lei do pecado, versículo 23. No entanto, Romanos capítulo 8, versículo 2, proclama que os crentes foram libertos dessa mesma lei do pecado e da morte. Então não pode ser um crente, tem que ser uma pessoa não crente, que se frustra em tentar viver pela lei e não consegue. Quinto, embora Paulo deixe claro que os crentes continuarão lutando contra o pecado, aqui cito o capítulo 6 e o Gálatas capítulo 5, 17, o que é mostrado nos versículos do capítulo 7, do 14 ao 25 de Romanos, não é somente uma luta contra o pecado, mas uma derrota infligida pelo pecado. Essa é uma visão mais negativa da vida cristã do que é possível adequar à teologia de Paulo. E o sexto e último ponto é que o ego, o eu, nesses versículos, luta com a necessidade de obedecer à lei mosaica. No entanto, Paulo já proclamou a libertação do crente dos preceitos da lei, no capítulo 6, versículo 14, e o capítulo 7, versículos 4 a 6. Então, esses são os 6 argumentos, tem mais, mas os 6 principais argumentos daqueles que defendem que os versículos 14 a 25 do capítulo 7, Paulo está falando de uma pessoa não regenerada, não crente. Só que não para por aí. Ele, como eu falei para vocês, ele é muito honesto, Aí ele vai dar aqui 5 argumentos daqueles que defendem que Paulo está falando que essa pessoa é regenerada. Essa pessoa que ele fala, dos versículos 14 a 25, é um crente. É um crente. Tá? O primeiro argumento é que o ego, o eu, deve se referir ao próprio Paulo e à mudança dos tempos verbais passados do versículo 7 a 13 para os tempos presentes dos versículos 14 a 25. Isso é uma verdade. Podem ser explicados somente se Paulo, nesses últimos versículos, estiver descrevendo sua presente experiência como cristão. Segundo argumento, apenas os regenerados verdadeiramente têm prazer na lei de Deus. Porque um não regenerado não tem prazer. Se a pessoa não é crente, como a pessoa vai ter prazer na lei de Deus? Se não é crente. Está no versículo 22. Tá? E só quem é regenerado busca obedecer a ela. Está nos versículos 15 a 20. E a servem. Versículo 25. Os não regenerados não buscam por Deus. E não podem se submeter à lei de Deus. Está em Romanos 3:11 e Romanos 8:7. Então são fortes argumentos também. Terceiro argumento. Enquanto a mente das pessoas longe de Cristo é apresentada universalmente por Paulo como oposta a Deus e à sua vontade. Então, a mente de uma pessoa não regenerada está longe de Deus, não pensa em Deus e nem nas suas coisas. Ele cita aqui outros textos, A mente do eu, do ego, que é o eu,
nesse texto é um meio positivo pelo qual o eu serve a lei de Deus. Versículo 22 e versículo 25. Quarto argumento. O eu deve ser um cristão, porque somente o cristão possui a pessoa interior. Veja os únicos outros usos paulinos da expressão. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e Efésios 3,16. E o quinto argumento é que a passagem conclui após a menção de Paulo da libertação produzida por Deus em Cristo, com uma reiteração do estado dividido do ego. Versículos 24 e 25. Isto mostra que a divisão e a luta do ego, descrita nesses versículos, são da pessoa já salva por Deus sem Cristo. Ou melhor, são da pessoa já salva por Deus em Cristo. Então você viu os argumentos daqueles que defendem que não é um crente e os argumentos que defendem que é um crente. Então, qualquer uma das duas aqui, meu irmão, você tem base. Qual é a posição do Douglas Moo nesse comentário em relação a essas duas posições? Ele fala aqui, ó. Nossa conclusão, já indicada na exegese do capítulo 7, de 7 a 12, é que os versículos 14 a 25 descrevem a situação de uma pessoa não regenerada. Então, para ele, não é um crente aqui. É a posição dele. Depois, aqui, ó, ele continua falando. Isso aqui é só a introdução, tá, gente? Tá? Olha só. Essa parte de negrito aqui é a introdução. Aí depois vem um texto de exposição e começa os comentários dele, comentando o versículo 13 até o 25. Tá? E aqui eu vou parar. No terceiro vídeo, eu vou mostrar para vocês mais textos e ler para vocês mais coisas. Vou mostrar para vocês Romanos 9, tá? Se tiver tempo, vou mostrar para vocês Romanos 11 ali, tá? E outros textos, se der tempo, tá certo? Então, se vocês gostaram do segundo vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.